Olá, estamos iniciando o treinamento da Semana Santa para o 4º dia. O tema de hoje é soldados fiéis. Soldados fiéis? Como ser um soldado fiel? O objetivo é mostrar para as crianças que existe um grupo remanescente, um grupo de soldados que sempre serão fiéis até Jesus voltar. Então, sempre houve e haverá um grupo de pessoas fiéis. E é sobre isso que você vai comentar. Primeiro, você vai abrir a caixa de perguntas, de dúvidas. Aquela caixa que já foi apresentado várias vezes aqui, você vai abrir a caixa e responder as dúvidas das crianças. Você deve ter separado previamente alguém para responder essas dúvidas. Pode ser um ancião, um pastor, um professor, ele vai responder a dúvida. Se as crianças não colocarem nenhuma dúvida, escreva você a dúvida, porque no manual tem uma ideia para você escrever, ok? Depois que você fizer essa parte, é importante ali, durante essa fase, você fazer uma recapitulação dos selos. Lembre-se que foram 4 cavaleiros, 7 selos. É possível que as crianças não tenham gravado bem, você faz uma recapitulação. Voltando para o tema de hoje, você vai começar mostrando para as crianças placas como esta e perguntar para elas, vocês entendem o que está escrito, o que significa? Provavelmente elas vão dizer que sim, né? Então você vai mostrar uma placa, proibido estacionar, né? Proibido fumar, né? Uma placa dizendo que está reservado para cadeirantes. As crianças, mesmo não sendo motoristas habilitadas, né? Não sendo ainda capacitadas para dirigir, elas são capazes de entender os símbolos. E você vai dizer que o livro dos símbolos é o livro de Apocalipse. E aí você vai recordar aqueles símbolos que a professora já ensinou, que eles já aprenderam no primeiro dia, no segundo dia, o que significam os símbolos dentro do livro de Apocalipse. E um dos símbolos que tem lá em Apocalipse, que Apocalipse é um livro de enigmas, de segredos, de descobertas, de coisas diferentes. E as crianças gostam muito disso. Você deve dizer para elas que o livro de Apocalipse não é só para os adultos, é para ela também. E ela vai aprender muitas coisas interessantes lá no livro de Apocalipse. Entre eles, você vai dizer que em Apocalipse, João fala de 2 mulheres. Uma mulher, ela vai estar vestida de branco, né? Ela vai estar com um vestido branco. Você pode pedir para uma moça vestir uma roupa branca bem bonita e vai estar usando uma coroa com 12 estrelas. Pode ser uma coroa simples, uma coroa de tecido, não importa. Esta moça, ela vai estar vestida com uma roupa branca, com uma coroa com 10 estrelinhas e ela também vai estar segurando os mandamentos, que podem ser assim, ou você pode fazer ele de isopor, escrito assim, ou só numerais, tá? E aí, nós vamos explicar para as crianças, conforme está no manual, o que representa esta mulher. E também você vai mostrar para as crianças uma outra mulher, que vai estar usando uma coroa, escrito Babilônia, ou uma faixa, que ela pode colocar na testa ou na cintura. Ela vai estar usando muitas joias e também vai estar usando uma roupa vermelha. Pode ser só um tecido vermelho sobre ela ou um vestido, não importa. E ela também vai estar segurando uma taça dourada, que representa vinho, bebida, lascívia, prostituição, tudo que o mundo prega. Então, você vai convidar as crianças a escolherem qual será a mulher que representa a Igreja de Deus. Será que é a mulher vestida de branco ou a mulher vestida de vermelho, de escarlate? E João fala quais são as características do povo remanescente e desta mulher. E também vai falar também que o dragão, que também é um símbolo que está lá em Apocalipse, o dragão vai perseguir a mulher. Mas fale para as crianças não terem medo. Não tenham medo, porque Jesus é o nosso comandante. Ele vai estar do nosso lado. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa segurança. Então não precisa ter medo de fazer parte do grupo remanescente. Isto é, de ser um soldado fiel, um soldado que vai lutar do lado de Jesus. As crianças precisam entender isso. E para lutar a guerra junto com Jesus, Deus vai nos dar algumas armas. Nós já aprendemos algumas, né, durante essa semana. Hoje, como é o 4º dia, nós vamos aqui, ó, vamos dar uma olhada na nossa roleta,
que você pode improvisar de forma diferente, qual é a armadura, qual é a parte da armadura cristã que Deus vai nos dar. E você vai deixar rolar e vai deixar aqui parado no escudo da fé. Isto é, nós precisamos da proteção de Jesus. Nós precisamos ser protegidos por Ele, ser guardados por Ele, ter uma proteção resistente para a gente sobreviver na guerra entre o bem e o mal. E para explicar bem sobre isso, que as crianças não vão entender só lendo ali, só olhando, você vai explicar para ela o que significa Babilônia, né? Você vai mostrar uma palavra, ó, Babilônia. O que será que significa Babilônia? É o que a mulher vestida de vermelho estava usando no Apocalipse. O que significa Babilônia? Será que é confusão? Misturar a verdade com a mentira? Será que as igrejas impuras fizeram isso ou estão fazendo isso? Porque a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus. E a palavra Babilônia vem de Babel. O que significa Babel? Ajude as crianças a recordarem lá da história bíblica, né, que fala que o povo construiu a torre de Babel e eles ficaram confusos. Isso é importante você explicar para as crianças. Terminou essa parte, as crianças já estão protegidas por Deus, né? Estão guardadas aí na proteção do Pai. Você vai dizer para elas qual é o verso do dia. O verso do dia, a mensagem do grande general, do quarto dia, está no livro de Apocalipse 12, versículo 17. Então, no manual tem um enigma para as crianças procurarem na Bíblia. O livro que nós vamos ler agora, antes de você mostrar o verso, você vai perguntar para elas, qual o livro que vocês vão abrir? É o livro de um homem, João, que escreveu lá na ilha de Patmos. Que livro que é? As crianças vão dizer Apocalipse. Você vai dizer isso, é Apocalipse. E o capítulo é a quantidade de discípulos que Jesus tinha. Quantos discípulos Jesus tinha? As crianças vão falar 12. Então você vai dizer Apocalipse 12. E o versículo é o resultado de 10 mais 7. As crianças vão somar e vão descobrir. Você vai ler. Quem descobrir primeiro, achar primeiro essa parte na Bíblia, vai ler na frente de todo mundo. Você vai dar também um marca-página com o texto bíblico para as crianças não se esquecerem disso, para estudarem e recapitularem. Terminando essa parte que você já gravou, já falou o texto da Bíblia, já reforçou o texto da Bíblia, agora você vai contar uma história bíblica. E essa história bíblica está em Mateus 7, 24 a 27. Para isso, você vai poder usar duas casas, né? Você vai contar a história bíblica mostrando duas casas, que haviam dois homens que resolveram construir suas casas. Um resolveu construir na areia. Você pode levar uma porção de areia, mostrar para as crianças a areia e dizer, vocês acham que a casa vai ficar bem aqui na areia, né? E o outro resolveu construir na pedra. Na pedra demorou mais, foi mais difícil, mas ele conseguiu terminar, levou mais tempo. No final, para contar a história, você diz que você vai precisar da ajuda das crianças e elas vão usar o próprio corpo para contar essa história. Então, quando você levantar um dedo, as crianças vão esfregar a mão. Quando você levantar 2 dedos, as crianças vão bater nos joelhos. E quando você levantar 3 dedos, as crianças vão bater o pé no chão. Quando você for contar a história dizendo que houve chuva, muita chuva, bastante chuva, as crianças vão participar da história e vão ficar com essa história bem gravada na mente. Elas vão amar. E é importante que você, no final da história, termine dizendo que a rocha que sustentou a casa representa Jesus. Jesus é a rocha firme, Ele é a segurança de todo mundo. E para encerrar, além de dizer que Jesus é a rocha, você pode mostrar um galinho, como esse. Você vai dizer para as crianças que um galinho sozinho é fácil de quebrar. Mas esse galinho, se ele estiver dentro de um cano e você tentar quebrar, vai ser quase impossível de quebrar o galho. E vai dizer para as crianças que esse cano representa Jesus. Jesus é a nossa proteção. Ele é o cano que nos protege e que nos guarda e que nos traz segurança. Terminando essa parte que você explicou sobre a palavra de Deus, que as crianças fazem parte do grupo remanescente, que ele representa o
o grupo de soldados fiéis a Cristo, aí você vai levar as crianças a fazer a atividade de número 4, pegando o caderno de atividade e ensinar as crianças a fazer essa atividade. Vai ser muito bom e eu tenho certeza que Deus vai estar com você durante essa Semana Santa, vai te capacitar, vai te habilitar para fazer um trabalho maravilhoso. Só o céu vai dar o resultado de todo o seu esforço e sacrifício. Que Deus te abençoe.